Olá pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Eu queria agradecer a você que curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Eu sou muito feliz de ter vocês aqui para a gente discutir as principais notícias, a gente aprende junto, eu aprendo com você, você aprende comigo e vice-versa. E assim a gente vai entendendo como funciona as leis, a política, tudo, né? Aqui eu tenho certeza que você aprende também muita coisa e eu também aprendo com vocês. Quer me seguir nas minhas redes sociais? A hora que acabar essa live, você vem aqui embaixo no rodapé, na descrição, que você vai ter aí página do Facebook, grupo do Telegram, tem um monte de coisa aí. Meu Instagram também, pode mandar uma mensagem lá, ok? Muitos presos, pessoal, estão lá e a gente muitas vezes esquece. Salvo engano, até a Bíblia pede para a gente visitar os presos, né? E assim, a gente muitas vezes deixa para lá. Ah, não vou, etc e tal, né? Aquele constrangimento, etc e tal, mas você não sabe a felicidade que eles têm quando alguém chega lá para poder visitar. Até mesmo nós, os advogados, quando tem que ir, eles ficam felizes. Imagina um familiar ou um amigo. E tem alguns que a gente muitas vezes passa despercebido, que é tanta coisa que acontece o tempo inteiro, né? Que a gente acaba esquecendo ali, Daniel Silveira, que está lá, o Roberto Jefferson, os presos do 8 de janeiro, infelizmente, o Clezão, veio a óbito, tanto que ele gritou, tanto que ele pediu, tanto que aclamou para o Estado, estou morrendo, não estou aguentando, e olha o que aconteceu. Você imagina a pessoa ali está nessa situação, e aí chegar, igual que chegou essa semana, né? Primeiro condenado a cumprir pena, 17 anos, um cara novo. E aí o cara pensando em passar o Natal em casa com a família. E aí chega aquela, ó, você vai ter que cumprir agora sim, você começa a cumprir sua pena, né? Fácil não. Naquele lugar imundo, sujo, esquisito, fedorento, sem espaço, sem privacidade, sem nada, sem nada. Mas vamos lá. O Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson está ainda no hospital particular. E ele, a cada dia que passa, ele está pior. Insônia, não dorme de noite. E ele mandou um recado para todos. Nem precisa direcionar mais, né? Vou mandar um recado para a política ou para o judiciário, né? Que parece que está todo mundo junto, né? Então, se você joga nenhum, acerta em todos. Roberto Jefferson é uma figura conhecida. Roberto Jefferson ficou conhecido no mensalão. Ele que entregou Lula, mensalão. O que era o mensalão? Mensalão, o nome já diz. Os políticos tinham mensalidade para poder votar com o governo. Esse mensalão passou ali para orçamento secreto, né? Então eles legalizaram o mensalão. O Supremo acabou com o orçamento secreto. E aí agora tem a emenda PIX. Eles não têm jeito, né? Eles são terríveis. E políticos. Mas ele denunciou, né? Então Roberto Jefferson ficou conhecido por isso na época. E ele disse que se até o Natal, olha só, até o Natal, 25 de dezembro, aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior homem que passou por essa terra, ele diz que se ele não sair até dezembro, 25 de dezembro, ele vai jogar a lama no ventilador. Ele vai soltar ainda mais podres de políticos. Eu, se fosse advogado do Jefferson, Roberto Jefferson, eu orientaria ele algumas coisas. Quais? Primeira, não dizer que ele não anda bem da cabeça. É um primeiro passo. Eu vou te explicar por quê. Veja,
Se você peticiona o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que é ele, né? É ele, que é o relator. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, venho, através dessa, informar a Vossa Excelência que o meu cliente, já qualificado nos autos, senhor Roberto Jefferson, se encontra com insônia, não fala coisa com coisa, não é capaz, por exemplo, de ir sozinho fazer suas necessidades, não toma o seu remédio adequadamente, precisando de auxiliar. Você entendeu como é que é? Veja, se o Moraes tem uma arma dessa, entre aspas, na mão, um trunfo, hora que o Roberto Jefferson jogar no ventilador algum podre, ou alguns podres que ele sabe, é óbvio, veja que essa petição ela vai servir justamente contra ele mesmo. Deu para entender? Por quê? Na hora que ele, por exemplo, o Roberto Jefferson falou assim, ó, eu quero chamar aqui uma coletiva de imprensa, ele não pode, porque o Moraes proibiu, mas ele vai ter, ele já está preso mesmo, ele fala assim, ah, dana-se, dana-se. Veja, ele não pode, né? Mas se ele quiser falar, as penas virão, mas é problema dele, né? Ó, quer me prende, mas eu vou falar. Tá bom, veja, se o Roberto Jefferson, por exemplo, entregar o Lula, de novo, Lula e outros, veja que o que ele falou no passado, o advogado, vai servir contra ele mesmo. Falou, ó, ele juntou aqui no processo que ele não está bem da cabeça, né? Que ele não está bem da cabeça. Então, ele está delirando. Então, tem que ter muita cautela o que você peticiona e o que você vai falar, porque senão acaba passando vergonha. Por exemplo, quando eu, Marcelo, alguém me procura já com uma certa idade para fazer um testamento para um filho, sei lá quem. Eu quero deixar parte do meu patrimônio para meu filho. Só um, posso? Pode. Ou para qualquer pessoa, pode. O último que eu fiz, a pessoa tinha 76 anos. Não tem idade, né, pessoal? Posso estar com 100 anos, se eu quiser fazer uma doação, fazer um testamento, eu faço. A idade não é quesito a idade para cima, é quesito a idade para baixo. Tem que ter né, uma quantidade de anos para você fazer, né? Agora, para cima, não. Você pode ter 90, 100, 120, se você estiver bem da cabeça. Mas o que que eu, Marcelo, faço? Eu marco primeiro uma consulta a um psiquiatra. O psiquiatra vai me dar um laudo. O psiquiatra faz algumas perguntas. Que dia é hoje? Quem é o prefeito da sua cidade? Quem é o nome do nosso presidente? A senhora tem cachorro? Qual o nome? A senhora toma remédio? Quais são os nomes? Eu estou citando um exemplo, né? Que a maioria das vezes que eu acompanhei, as perguntas são assim mesmo. Perguntas simples. E a pessoa, se ela não estiver bem, ela não responde. Então eu pego aquele laudo ali comprovando que a pessoa está bem da cabeça. E naquele mesmo dia eu faço o testamento. Eu dato o testamento daquele mesmo dia. Por quê? Eu tenho um laudo comprovando e eu tenho aqui o testamento. Se alguém quiser questionar depois, algum filho, alguém, que mamãe não estava bem da cabeça porque já tinha 70, 80. Não, aqui, ó. Olha o laudo aqui. Viu? Então você tem que agir. A pessoa com. Eu tenho uma avó com 94, tá bem. E tem pessoas com 20 que não tá bem da cabeça. Isso não é idade. Isso não é idade, pessoal. Não tem nada que dizer que é idade. O Sarney mesmo tá com 90 e tantos anos aí, né? Tá aí firme e forte. Tá ainda articulando a política, né? Ligou para o pessoal lá para votar no Flávio Dino, o Sarney, né? Pois é. Mas vamos lá. Então, veja, eu não sei se o advogado Roberto Jefferson
peticionou falando que ele não está bem da cabeça. Mas eu já vi familiares aí, notícias falando. Então, isso não é bom. Mas ele disse bem assim: enquanto vocês estarão no Natal comendo caviar em suas mansões, eu estou aqui preso nesse inferno. Essa foi a fala. E se não me soltar até o Natal, eu vou jogar no ventilador. Então, é preciso ter muita cautela nisso aí, porque ele poderá se prejudicar ainda mais. Tem que saber o que foi peticionado, quais as declarações que a família deu para algum site, alguma coisa, para poder isso não voltar contra ele mesmo. Porque muitas vezes as pessoas ela entram na justiça ou quer fazer alguma coisa, aquilo acaba voltando para ela mesma. Se dou alguns exemplos. Eu te dou dois exemplos. O Esdras. O Esdras pediu para continuar em frente ao quartel lá no Raja. Tomou uma multa de 100 mil. O PL foi questionar a veracidade ou coisa assim das urnas. Tomou uma multa de 22 milhões de reais. Né? Para você ver. Então, tem coisas que é melhor nem mexer, ainda mais se tratando de ministro Alexandre de Moraes. Porque ele, quando você pensa que vai lacrar, ele vai te dar uma lapada. Essa é a verdade. Ele dá umas decisões estranhas mesmo. Então, é preciso ter muita cautela em querer, muitas vezes ali, dar algum tipo de depoimento. Por quê? Mesmo porque ele está proibido de dar qualquer tipo de depoimento. Proibido. Inclusive, ele é vigiado por 2 policiais lá no hospital, né? Mas vamos aqui imaginar que aparece uma carta e a filha dele, por exemplo, a esposa, lê essa carta aí publicamente. Estou falando um exemplo, tá, pessoal? O Lula escreveu uma carta, lembra? E o Zanin leu a carta, lembra quando ele estava preso? Pois é. Então, aparece uma carta falando isso. De outro lado, uma carta falando isso, isso. De outro lado, né, o Moraes pode fazer o quê? Ó, ele está falando isso aqui, mas eu tenho aqui, ó, no processo peticionado, o advogado falando que ele não está bem da cabeça. Então, tá aí, tá comprovado. Deu para entender? Então é preciso muita cautela. Por isso que eu digo, pessoal, sempre você tem que ter o auxílio do advogado na sua vida. Sempre. É igual casamento. As pessoas só procuram o advogado para separar, nunca para casar, né? Ninguém procura advogado para casar. Ninguém. Nunca ninguém me procurou. Aliás, poucos, né? Depois que casou, que construiu em cima da laje do sogro. Você conhece essas histórias. Construiu no fundo, do ladinho ali da terra do sogro. Você fez isso? Duvido se você não conhece alguém que fez isso. Pois é, perdeu tudo. Pois é, não procurou um advogado. Tem como sim você ficar respaldado disso, né? Construir um terreno dos outros, perdeu tudo, né? Porque o direito diz que as benfeitorias acompanham o principal, né? Pois é, então fique esperto com isso. Casou, começou a bolar patrimônio que você já tinha, que você já tem, trocou de carro, vai, né? Pois é, sempre tem que ter o advogado do seu lado para te orientar, um especialista naquela área. O advogado também não sabe de tudo, é igual o médico, tem dermatologista, tem ortopedista. Então você tem que procurar um advogado especialista naquela área que ele vai te ensinar tudo. Eu garanto que o Roberto Jefferson está com bons advogados. Eu tenho certeza disso, né? O fato dele não. Aí você pergunta, tá nada? Ele não tá solto ainda? Quem solta não é o advogado, cara. Quem solta é o juiz. O advogado, ele peticiona. Mas se o juiz não quiser soltar, não tem promotor, não tem ninguém que faça soltar o homem, é só Moraes. E você sabe como que Moraes faz. Você sabe, nós tivemos pessoas indo a óbito. Nós temos o Coronel Naime, que eu vou falar disso daqui uns dias, estou conversando até com uma médica aqui, que está com um problema sério de saúde e o Moraes não solta.
cortou o salário do cara. Eu venho falando aqui com a Mariana, sempre esposa dele no WhatsApp aqui. Então, o Moraes, ele segura isso com mão de ferro, essas pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro, né? Porque ele quer dar um recado para que isso nunca mais aconteça. Só que as penas são um pouco duras, né? Um pouco duras aí, até demais, né? Então, curta, pessoal, compartilha, se inscreva no canal. Forte abraço.